Olá a todos e todas, meu nome é Fabrício, eu sou aluno da pós-graduação em Linguística pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no Brasil. O objetivo dessa apresentação é divulgar a minha pesquisa de mestrado recentemente concluída e aprovada, por banca examinadora na Universidade de Juiz de Fora. Esse trabalho de mestrado no campo dos estudos da linguagem, ele teve como objeto de pesquisa práticas de ensino de inglês em cursos livres, em cursos particulares, né? E aqui eu tomei como referência as minhas experiências como professor nos cursos de idioma em cidades no interior de Minas Gerais, né? Mas esses são cursos ligados a diversas outras instituições de mesmo status, né, ao redor do Brasil, em outros estados, mas também em países vizinhos na América Latina. Tanto porque eles se organizam em franquias, né, e promovem eventos e congressos nos quais eles compartilham entre si as suas práticas de ensino, como porque também eles consomem produtos de um mesmo mercado editorial que atua no âmbito nacional e internacional. E o trabalho partiu da constatação de que hoje, no contexto atual da modernidade recente, né, recursos de linguagem podem ser comercializados em diferentes mercados em troca de dinheiro. Assim, o foco desse estudo ele consistiu em tornar inteligível o processo pelo qual a língua inglesa é ofertada como um produto nas escolas de idioma do setor privado. Nesse contexto, a língua é estudada, em sua maior parte, de forma descontextualizada. E os poucos textos, né, propostos pelo material didático, os poucos materiais autênticos, né, eles trazem assuntos que não estimulam o engajamento interessado e ativo dos alunos. Por conta disso, as práticas reais de uso na língua são muito restritas, né? E os materiais realmente autênticos, né, como textos e vídeos, são poucos. Os objetivos que eu estabeleci para essa pesquisa, eles consistiram em avaliar uma série de discursos sobre o uso e o aprendizado de um novo idioma, assim como as práticas de ensino que são orientadas por esses discursos, né? De um modo específico, eu tentei identificar alguns dos pressupostos de uma ideologia de linguagem normativa, sistêmica, que orienta esse ensino de língua. Eu busquei também investigar em que medida esses saberes privilegiados no ensino de inglês são produções alheias ao nosso contexto local e domesticadora das nossas práticas linguísticas e profissionais, nos colocando sempre como o estrangeiro que deve se adequar ao idioma dos nativos, né? Eu também pretendi verificar como que esse sistema de língua, esse sistema de ensino, ele dissimula, né, ele apaga as reais condições de aprendizagem da língua inglesa e também contribui para a reprodução de desigualdades tanto no processo de ensino-aprendizagem do idioma, né, nesse caso da língua inglesa, como do ponto de vista da formação dos sujeitos que agem através da linguagem em contextos reais diversos. E para desenvolver esses temas, eu tomei como método a autoetnografia analítica, né, mais especificamente. E com isso eu quero dizer que foi através de narrativas de experiências pessoais, né, no início de cada sessão do trabalho, né, também às vezes no curso do texto, né, que os dados para avaliação foram apresentados nessa pesquisa. E essas narrativas elas relataram momentos de interações com os alunos em sala de aula, de orientações diretas com coordenadores, diretores, de reuniões com o grupo
né, de professores da escola, e de conversas também, né, às vezes conversas informais com outros colegas professores. Então, a redação, né, dessas narrativas, pequenas narrativas autoetnográficas, foram feitas por vezes logo após os eventos ocorridos ou em outros casos, né, em tempos mais tarde. E para avaliação dessas situações ilustradas nas narrativas de experiências, o conceito de ideologia de linguagem ou ideologia linguística, né, como foi desenvolvido por Silverstein, Blumhardt e outros autores no campo da linguística aplicada, da antropologia linguística, né, ele foi uma das ferramentas teóricas centrais. Né. Por ideologia linguística, né, eu entendo conjuntos de crenças sobre a linguagem que são articulados por grupos de usuários, mas também por especialistas, né, ou por especialistas, e que justificariam o funcionamento e o uso de diversos recursos linguísticos. Né. Além disso, eu trouxe também para a pesquisa a noção de discurso, como caracterizada por Foucault, como sendo um conjunto de enunciados. Essa noção foi muito útil porque ela permitiu observar como que esses discursos, essas crenças sobre a língua inglesa são reproduzidos no nosso meio, né? E que função eles desempenham em contextos institucionais, que práticas eles sustentam, né? E como os diferentes sujeitos, né, se posicionam ou são posicionados, né, em relação a esses discursos. E então eu dividi a pesquisa em 3 blocos, em três etapas principais. Né. No primeiro momento, tomei a orientação teórico-crítica da filosofia de linguagem, da filosofia da linguagem ordinária de Wittgenstein. Né. Eu investiguei como que o ensino de inglês ele tem os seus entendimentos sobre a natureza da linguagem, né, e sobre o que seria aprender e o que seria usar uma língua, né, muito fundamentados em uma ideologia de linguagem normativa, sistêmica e representacionista. Né. Isso significa que o ensino de inglês ele se baseia em uma visão de que a língua seria apenas um sistema de representação do mundo, né, ou da realidade. Né. Por esse caminho, aprender uma língua seria, em grande parte, adquirir conjuntos de vocabulários, de regras sintáticas, morfológicas, regras fonológicas, né, tudo por uma abordagem formalista. E né, uma língua seria então um sistema de signos, né, muito bem delimitados e com significados fixos, né, que seriam uma competência natural de um grupo específico de falantes. Né. Eu acho importante também destacar que a crítica que eu faço a essa perspectiva formalista de linguagem, né, que é muito valorizada no ensino de inglês, ela toma como referência, né, uma ideologia de linguagem completamente oposta. Né? Essa crítica basicamente é orientada pela filosofia de Wittgenstein, né? E é feita a partir de uma ideologia que entende que falar uma língua seria uma prática, seria uma parte de uma atividade, né? Uma prática social, e seria parte indissociável, né, das diversas atividades, né, inclusive atividades não linguísticas que nós realizamos em nosso cotidiano. No segundo momento, eu observei como que essas crenças e esses discursos que nós reproduzimos sobre a língua inglesa, como um sistema simbólico, uma competência natural de determinado povo ligado a determinado território, e também crenças sobre como ensinar e como aprender a língua inglesa, revelam características de uma colonialidade do saber. Por colonialidade, conceito desenvolvido por diversos autores sul-americanos, né, como Quijano, Lander, Mignolo,
Eu me refiro a crenças e atitudes que consideram válidos e legítimos somente conhecimentos produzidos na tradição modernista europeia e que se pretendem, né, universalmente válidos segundo os seus próprios métodos, seus próprios princípios, né? Eu digo que essa característica está presente no ensino de inglês, tendo em vista que todos os materiais que a gente usa no ensino, assim como todos os cursos de treinamento de professores, né, certificações de proficiência linguística, né, são produções da indústria linguística europeia que nós consumimos muito ávida e muito acriticamente, né? Por fim, né, na terceira etapa, né, eu entendo que no contexto da modernidade recente, em que as pessoas, as línguas estão em constante mudança, em constante movimento, né, em que as relações profissionais e sociais são orientadas pela ideologia neoliberal, né, pelo individualismo, pelo forte liberalismo econômico, né? Eu explorei como que a língua inglesa é construída discursivamente como uma habilidade valorizada para a elevação do capital humano dos indivíduos, né? Eu quero dizer com isso que a língua inglesa, né, mais especificamente, é vista como um atributo, uma qualidade que conferiria aos sujeitos, né, aos indivíduos, destaque, prestígio, melhores condições, né, melhores oportunidades na competição no mercado de trabalho. E além disso, eu investiguei também quais são as contribuições dadas pelas reais contribuições, né, dadas pelo ensino de língua inglesa para a formação dos seus alunos enquanto sujeitos agentes, né, no meio em que eles vivem. E como resultado dessas análises, eu defendi que a mercantilização da língua inglesa, né, ela tende exclusivamente a objetivos econômicos imediatistas, né? Ela apaga as reais condições de aprendizagem do idioma, né, e o seu papel nas relações sociais, as relações culturais, profissionais, e contribui para a formação de sujeitos centrados apenas nos seus objetivos individuais, né? De um modo mais geral, eu argumentei que um ensino orientado, né, pelos princípios de mercado, que privilegia uma prática de aprendizagem, na qual o conhecimento é visto como descontextualizado, né, independente das relações culturais, né, socioculturais, políticas em que ele existe, né, que ainda entende o processo de ensino e aprendizagem como uma transferência de conhecimentos, né, como foi criticado pelo Paulo Freire, né. Esse é um tipo de ensino que não contribui para a formação de sujeitos críticos, né, entendendo essa atitude crítica nos termos de Pennycook e outros autores do campo da linguística aplicada, né, como indivíduos que, mediante constantes reavaliações ou problematizações das suas crenças e das relações de poder, relações de conhecimento, poderiam agir, né, em coesão com os grupos sociais aos quais eles pertencem, para modificar, para transformar aspectos de sua realidade. Obrigado pela atenção. Até mais.